Que cartão postal, né? Esse é o nosso Rio de Janeiro, a nossa cidade maravilhosa. Bom dia pra você. Hoje, quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Agora, 23 graus na nossa cidade, 6 horas e 30 minutos. E o Balanço Geral Manhã começa neste exato momento. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada por me permitir entrar aí dentro da sua casa. De carioca para carioca e para todos os cariocas de coração, uma excelente quarta-feira. Deu para dormir tranquilo? Porque choveu, né? Trovoada. Eu sempre falo aqui, eu tenho pânico de trovoada. Começa aqueles raios, trovões, dá um desespero, está cada vez mais forte aqui, né? Só que a gente fica feliz também com essa chuva para tentar amenizar um pouco essa situação. Cadê os meus amigos que estão comigo todas as manhãs aqui? Eles já estão ali? Então, sim, Mauro Wagner já colocou pra gente. Leonardo Lara, Aline Pacheco, Fernanda Sanches. Uma excelente quarta-feira para todos vocês, tá bom? Vamos que vamos, com muita informação, qualquer chamado, prioridade sempre de vocês. E já que a gente está falando da chuva, né, vamos falar dessa noite que foi de chuva forte em vários pontos do estado. Caiu até granizo na Baixada Fluminense. Leonardo Lara, bom dia. Olá, Lívia, bom dia para você que acorda o nosso Rio de Janeiro, bom dia também para o amigo do Balanço Geral. A chuva pegou muita gente de surpresa. Durante 3 horas, o rio ficou em estágio de atenção. Essa aí é a Rua Bela, que fica bem embaixo da linha vermelha, em São Cristóvão, zona norte do Rio. A chuva acumulou ali, deu muito trabalho para os moradores, motoristas da região. Também, Lívia, a informação que a gente recebeu é que na Baixada, chuva de granizo assustou muita gente. Temos imagens também da chuva de granizo. Olha só, o lixo ficou boiando no meio da rua. E aí é na Barreira do Vasco, uma comunidade que fica na mesma região. Os moradores se apressaram para subir os móveis. Mesmo assim, houve muita destruição. Daqui a pouco, novas imagens da chuva, também da chuva de granizo na Baixada, e o depoimento dos moradores que estão acusando aí uma obra da prefeitura que teria aumentado o problema na região de São Cristóvão. Eu volto daqui a pouco com todas as informações da chuva e nessa edição também a previsão do tempo para hoje, Lívia. Daqui a pouco, então, todas as informações com o Leonardo Lara. Guardas municipais ajudaram uma gestante na hora do parto, dentro de um carro. Aline Pacheco, bom dia para você. Olá, Lívia, bom dia. Os guardas perceberam que o casal estava aflito e aí resolveram ajudar. Não dava tempo mesmo de chegar na maternidade e o bebê nasceu ali mesmo, em pleno centro da cidade, com a ajuda dos agentes. Mas eu conto os detalhes daqui a pouquinho, Lívia. Daqui a pouco, então, todas as informações, mais um parto sendo realizado às pressas, assim. A gente mostrou tanto no mês passado, né? Uns 3, pelo menos. Agora, mais um caso. Daqui a pouco, a Aline Pacheco traz todos os detalhes pra gente. Agora, atenção, já está valendo a lei que obriga o comércio a discriminar na nota fiscal os impostos embutidos nos produtos. Bom dia, Fernandinha. Será que tem gente que vai gostar dessa ideia ou não? Bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Já está valendo. Os comerciantes que não detalharem na nota fiscal os impostos de cada produto vendido poderão ser penalizados. E daqui a pouco, Lívia, tem uma entrevista aqui ao vivo no Balanço Geral Manhã. O nosso entrevistado vai orientar os consumidores e também os lojistas para essa nova lei. Daqui a pouco, Lívia. Obrigada, Fernanda. Daqui a pouco entrevista ao vivo para você entender como é que funciona. Eu também quero saber como é que vai funcionar, porque já está valendo a lei, hein? Vamos falar de coisa boa? Mês de fevereiro começou trazendo boas notícias da promoção A Sorte é Sua. Devido ao grande sucesso na promoção, resolvemos presentear você de casa. Neste mês, vamos sortear 2 casas no valor de R$100 mil cada uma. Gente, é isso mesmo que você ouviu. São 2 casas só este mês. Agora, como é que você faz? É só ligar e participar. 995779191. Parece um sonho, não é? Mas corre para participar, pois a primeira casa será sorteada já na próxima semana. Então não marque bobeira. Anota o telefone que vai te dar uma casa novinha. 995779191. Uma ligação pode realizar o seu sonho da casa própria. E nesse mês, 2 casas. Oportunidade incrível para você e boa sorte, hein?
E o nosso Mochilink está em Bom Sucesso, onde um vazamento de água está alagando uma rua. Leonardo Lara, que triste imagem, que desperdício é esse? Em tempos de falta d'água, olha só o flagrante, é tudo ao vivo. Nosso Mochilink está no local, Leonardo Teles mostrando, jorrando água na Praça das Nações. Essa rua aí, Lívia, é a rua Dona Isabel, que dá acesso à praça, uma região bastante movimentada, ninguém mais passa por ali, nem carro, nem pedestre. A água já invadindo o quintal das casas, moradores assustados já começaram a subir os móveis com medo, Lívia, dessa água também invadir as residências. Ainda não há uma informação do motivo desse vazamento. O que parece, Lívia, é que a água limpa, o que preocupa ainda mais e também nos revolta. Olha só a piscina que virou essa rua, a rua Dona Isabel. Realmente, pelo que eu vejo na imagem do Leonardo Teles, tem alguém aí, Leonardo, já para solucionar o problema? Algum carro de emergência? Pelo visto não, os moradores... Só vejo o 7 Rio ali, só tem 7 Rio por enquanto. Que sempre chega para ajudar no trânsito até o limite que eles conseguem ajudar. Fizeram um bloqueio lá na frente, colocaram aqueles cones, não tem como passar na rua, virou um rio, Lívia. E cadê a SEDAI, gente? Neste momento, você vê o caos que está ali na rua de Bom Sucesso, desperdício de água, e tem uma lei agora aí que não pode lavar calçada, só que isso pode, isso também não pode não, de jeito nenhum. Um desperdício como este, o que está acontecendo? A gente tem uma resposta, Leonardo Lara, da SEDAI, do motivo deste vazamento? Olha, por enquanto não, nosso setor de apuração já está em cima dessa resposta. Moradores assustados, olha só, a moradora acordou mais cedo, pegou o rodo e está tentando tirar a água que já começa a subir rapidamente. Foi questão de minutos, de uma hora para outra a água tomou conta de toda a rua, como eu disse, bem no acesso à Praça das Nações, uma região bastante movimentada aí de São Cristóvão. Naquele hidrante lá na frente, o Léo Teles pode fechar lá na frente, para a gente ter uma ideia, Lívia, do nível que a água já está atingindo. E não para o vazamento, parece um chafariz formando um grande rio no meio da rua. E que triste, gente. Isso aí que você está vendo agora, você que chega agora na nossa programação, é água limpa, um vazamento agora em Bom Sucesso, bem pertinho da estação ali de Bom Sucesso, né? As pessoas que passam ali pelo local, eles relataram, todos os funcionários daqui da Record que passaram pelaquela região, ficaram assustados diante dessa imagem. Nossa equipe foi até o local, imagens ao vivo que você está vendo agora do nosso Mochilink. O Leonardo Teles está mostrando a situação ali da região, a rua que já virou um rio. Agora, a SEDAI, nada por enquanto. O máximo que a gente viu ali foram agentes da 7 Rio, que está do lado oposto, do lado direito, tem agentes da 7 Rio. Mas olha só a água limpa, desperdício, no momento que a gente está um caos aqui no nosso estado e a gente vê água como essa. Alô, SEDAI, atenção, SEDAI, olha essa imagem, é ao vivo. Vamos mandar imediatamente funcionários para aquela região para tentar controlar, porque além do risco de alagamento nessas casas ali próximas também, trânsito prejudicado e um desperdício de água que a gente não pode admitir. Olha, a gente vê uma imagem ali é 7 Rio, não é SEDAI não, né, ô Léo? Eu não consigo ver direito, mas parece ser só 7 Rio, eu não estou vendo SEDAI mesmo não. A informação oficial que está no Centro de Operações da Prefeitura, que monitora todo o serviço de emergência da cidade, segundo o próprio Centro de Operações, quem está no local é a 7 Rio e também a Conlurb. E aí eu pergunto, como que a 7 Rio e a Conlurb conseguiram chegar até lá e a SEDAI até agora, que é a mais interessada em solucionar o problema, até agora ninguém. Enquanto isso, a água continua tomando conta dessa rua, Lívia. Deixa eu pedir ao Leonardo Teles pra gente não cometer nenhuma injustiça, Leozinho. Tem como você ir pra direita e mostrar, tentar focar um pouquinho o carro que estava lá estacionado, pra gente ver se é 7 Rio, se é SEDAI, pra gente não cometer nenhuma injustiça aqui, que a gente não conseguiu ler. Vamos ver se o nosso Mochilink consegue virar. Ele tá, obviamente, né, tudo ao vivo, então tem que ter a imagem, é prioridade aqui para ele, para mandar o melhor para sua casa, o melhor para você assistir aí. A gente vai tentar mostrar o outro ângulo, aquele carro que está estacionado lá, pareciam ser agentes da 7 Rio lá no fundo, sim, eram agentes da 7 Rio, mas o carro que a gente ficou na dúvida se tratava da 7 Rio ou da SEDAI. Aí, olha só, pra gente não cometer nenhuma injustiça, ser bem sincero com você, telespectador, todos que estamos assistindo aí agora, esse carro aí
Aí que é a nossa dúvida. Do que se trata este carro? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ver aqui. Olha só, é da SEDAI. Então, só para a gente corrigir, a SEDAI já está no local. Fiquei na dúvida se tratava ou não do veículo. Nosso diretor aqui, o Mauro Wagner, chamou a atenção e falou, eu acho que é o carro da SEDAI. Então aí a gente está mostrando ao vivo para você que a SEDAI já chegou no local, Leonardo Lara. Pelo menos isso. A gente já fica um pouco mais aliviado. Né, Lívia? Mas cadê os funcionários, Pois né? é, Cadê? o carro tá ali. Eu não sei em que ponto eles estão tentando contornar essa situação que assusta os moradores, assusta os motoristas. É muita água, como há muito não se via. E o foco principal desse vazamento é onde o Leonardo Teles mostrava há pouco, aquele imenso chafariz que se mostrou ali. Pelo jeito, o vazamento é ali, portanto, eles teriam que estar tentando solucionar o problema naquele local, né, Lívia? Eu vou até pedir para você que mora nessa região aí de Bom Sucesso, pode compartilhar com a gente, mandar mensagens pelo nosso WhatsApp. Dá pra gente colocar o número do WhatsApp aí na tela da Record? Tá sem água? O que você tá sofrendo aí nessa região? 997617789. O Lucas está a postos aqui para receber todas as mensagens. De repente já está faltando água ali na região. Ou então a pessoa que mora naquela região, ali nessa rua, não está conseguindo sair de casa. Já entrou água dentro da casa. Relata pra gente o que está acontecendo. É o nosso jeito de tentar te ajudar. 997617789 e a qualquer momento nós voltamos ao vivo, direto para este local deste vazamento aí em Bom Sucesso, onde o nosso Mostilink, o Leonardo Teles, está fazendo um brilhante trabalho, mostrando tudo ao vivo para você. Prioridade também da informação do trânsito. Então vamos fazer o nosso primeiro giro na manhã desta quarta-feira, 4 de fevereiro. Direto para o trevo das Forças Armadas na Cidade Nova. Trânsito muito bom neste momento aí na região. Ponte Rio-Niterói, 17 minutos é o tempo de travessia. Trânsito mais intenso na chegada à ponte, ao lado da Praça do Pedágio. Vai numa lentidão até o vão central, a grande reta também. Você vê aí, ó, trânsito intenso ainda. A situação do gasômetro, vamos dar uma olhadinha lá para ver como é que está. Cadê a imagem do gasômetro? Aí o gasômetro para. Isso porque muita gente voltou a estudar hoje. Aí não tem jeito, né? Trânsito fica caótico. A Avenida Brasil, na altura do Caju, vamos direto para a principal via expressa do Rio de Janeiro. À esquerda lá do seu vídeo é quem segue-se em direção ao centro da cidade. Congestionamento já na via. Leozinho, me diga uma coisa, como é que estão os outros pontos da Avenida Brasil? Olha, Lívia, no sentido Zona Oeste, teve um acidente bem no trecho de Bom Sucesso. Então o motorista perde tempo em direção a Santa Cruz, Bangu, até porque as obras do corredor do BRT também atrapalham muito o trânsito no sentido Zona Oeste. Quem vai em direção ao centro tem lentidão em Irajá e também na chegada ali à rodoviária. Daqui a pouco tem mais giro de trânsito para você. Vamos continuar falando dos serviços aqui na cidade do Rio. Fernanda Sanches, o Rio deve receber novos trens para operar na linha 4 do metrô. Exatamente, Lívia. Amanhã será apresentado o primeiro trem que será usado aí na composição da linha 4 do metrô. Vai ser apresentado oficialmente, a gente vai poder conhecer por dentro como vai ser esse carro do metrô que vai operar a partir de 2016 na linha 4 do metrô. Falando em metrô, eles operam nessa manhã normalmente com os intervalos regulares de 4 minutos e meio, sem nenhum problema por enquanto nesta manhã. Supervia, Lívia, apenas um problema no ramal de Belford Roxo, que continua operando com os intervalos de 30 minutos por conta daquele problema na linha amarela, aquele viaduto, né, Lívia, que despencou em cima da linha férrea. Isso está atrapalhando a circulação dos trens no ramal de Belford Roxo, que circula com intervalos de 30 minutos. Ontem tivemos um problema no ramal de Belford Roxo ainda maior. Os trens estavam saindo com 50 minutos de intervalo e os trens não estavam parando nas plataformas. Eles paravam longe da estação e os passageiros tinham que andar no meio da linha férrea. Teve gente passando mal, foi um tumulto muito grande. Por enquanto, 30 minutos é o intervalo de acordo com a Supervia. A gente vai ficar de olho essa manhã para ver se o problema de ontem vai se repetir hoje. Agora eu vou chamar a Aline Pacheco, ela tem as informações das barcas e dos aeroportos nessa manhã. Bom dia, Aline. Bom dia, Fernanda. Para provar que tá tudo tranquilo, a gente sentou aqui, olha, na mureta da Urca para dizer o seguinte: barcas, funcionamento normal, todos os horários em dia, 10 minutos de intervalo na direção Niterói-Rio e de Rio para Niterói, intervalos de 20 minutos. Aqui também, olha, canoagem, barquinhos, todo mundo indo e vindo numa boa. A mesma coisa no Aeroporto Internacional Tom Jobim e no Santos Dumont. Pouso e decolagem no visual. Lívia. Obrigada, Aline. Obrigada, Fernanda, pelas informações.
Um assalto no supermercado assustou consumidores em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. 2 criminosos agiram na saída do estabelecimento, mas se deram mal. Você confere o que aconteceu já já. E tem também o final feliz para a família que teve o bichinho de estimação levado por assaltantes. E não é só isso não. Nossa equipe registrou o sofrimento num hospital público da Zona Norte do Rio. Pacientes que procuraram o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, voltaram para casa sem atendimento. Informação com qualidade pela manhã é só aqui na Record, então não saia daí. Eu volto já já. O Rio de Prêmios está aqui em Vila Kennedy com o Leonardo, que ganhou 60 mil reais. Vem ganhar também. Essa semana tem um especial de carnaval com R$500 mil para quem acertar 20 dezenas e R$100 mil para dividir entre quem acertar 19 dezenas. O carnaval está aí. É hora de testar, de brincar, de experimentar. Mas com muita responsabilidade. Faça o teste HIV e vai pro carnaval se conhecendo melhor. Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. O José é muito desligado. Quando sai da sala, desliga a luz sempre. Quando para de ouvir música, desliga o som. Sai de casa, desliga o ar-condicionado. Antes de dormir, olha o José desligando a TV. Eu adoro esse jeito desligadão dele. Sabe por quê? A gente gasta menos na conta de luz. E mais com o que a gente gosta. Por uma conta mais light no verão. Light, conectada a você. O Rio de Prêmios está aqui em Vila Kennedy com o Leonardo, que ganhou 60 mil reais. Vem ganhar também. Essa semana tem um especial de carnaval com R$500 mil para quem acertar 20 dezenas e R$100 mil para dividir entre quem acertar 19 dezenas. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, participe do Dia D em 7 de fevereiro. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Olha a música de bom dia. É para você que chega agora à programação da Record. Seja muito bem-vindo. O Balanço Geral Manhã já está no ar com notícias e muita prestação de serviço. Hoje, quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Fique com a gente. Tudo que acontece no Rio de Janeiro, você fica sabendo ao vivo. Inclusive, olha só essa imagem aí. A gente vê que o sol já brilha em alguns pontos da cidade, mas estou recebendo muitas mensagens que também chove em outros pontos aqui do Rio de Janeiro. E falando em chuva, choveu forte durante a noite do Rio, hein? Os moradores da Baixada Fluminense registraram até granizo. Casas alagaram no acesso à comunidade da Barreira do Vasco, em São Cristóvão. Também na Zona Norte, ruas ficaram cheias e os motoristas enfrentaram bolsões d'água na Avenida Brasil. O município do Rio chegou a ficar em estágio de atenção durante 3 horas. Já na Baixada Fluminense, caiu até granizo em São João de Meriti e em Nova Iguaçu. Já já tem uma reportagem completa para você aqui no seu Jornal da Manhã. Vou falar da promoção A Sorte é Sua, gente, que está cheia de novidades neste início do mês. Agora você tem mais uma forma de participar. Além de concorrer a todos os prêmios da promoção, olha, você pode bater um papo com pessoas animadas que curtem o programa Balanço Geral Manhã. Como é que funciona? É só você ligar 995779191 e começa a conversar lá. E quanto mais você conversar, mais chances você tem de ganhar. É o bate-papo premiado. Você pode ligar a qualquer hora, fazer novos amigos e de quebra acumular chances para concorrer a uma super casa no valor de R$100 mil, que já sai na próxima semana. Essa promoção está mudando a vida de muita gente. Então corre para o telefone e mude a vida sua também. É só ligar para o 995779191, concorra aos prêmios, faça novos amigos e divirta-se. Nesse mês, 2 casas, hein?
Agora é hora de saber quais são as principais vagas de emprego da semana. Vamos acompanhar. 150 vagas para balconista, 100 para caixa de supermercado, 80 para repositor em supermercados, 50 para atendente de padaria, 20 para cobrador de transportes coletivos, exceto trem, 20 para operador de caixa, 18 para auxiliar de limpeza e 11 vagas para frentista. Os documentos necessários são carteira de trabalho, currículo, número de inscrição no PIS/PASEP, identidade CPF e comprovante de residência. Mais informações pelo telefone e site que aparecem na sua tela. Com uma dívida milionária, é dramática a situação da Sociedade União Protetora dos Animais, a SUIPA. A Fernanda Sanches esteve lá e conferiu. O local parece um hospital público de animais, superlotado, com filas enormes e uma espera que às vezes dura horas. Mas todos aqui entendem o esforço e o trabalho da instituição. O atendimento aqui é bom. Eu sempre fui bem atendido aqui. Com uma dívida tributária federal de quase 15 milhões de reais, a SUIPA ainda corre o risco de fechar as portas. Há 20 anos, a instituição perdeu os títulos de filantropia e utilidade pública federal e teve que começar a pagar impostos ao governo federal. Mas a SUIPA não recebe contribuição do Estado e nem da Prefeitura para o trabalho que faz. Sendo mantida apenas com a ajuda dos associados. As pessoas se associam todo mês, ajudam com R$30, como pode, para a gente continuar fazendo um trabalho que é de saúde pública e de proteção animal. A luta na justiça já deu um primeiro e pequeno passo. O governo federal reconheceu a utilidade pública do local, mas para zerar de vez essa dívida, só mesmo voltando a ser uma instituição filantrópica. E se isso não acontecer, o jeito será fechar o local. E para onde iriam os quase 4.500 animais abandonados que vivem aqui? Vai ser uma catástrofe, porque primeiro, 4.500 animais nas ruas vão trazer mais zoonoses, quer dizer, mais doenças para a população. O que muita gente não sabe é que, além de recolher animais abandonados, a SUIPA oferece atendimento veterinário. Por dia, são cerca de 200 atendimentos feitos aqui. E o valor é simbólico, R$25 a consulta com um veterinário. O preço é muito abaixo do mercado. O que significa que, se a SUIPA fechar, muitas dessas pessoas não terão condições financeiras de continuar criando seus animais. E muitos deles acabariam abandonados nas ruas. Vai pagar um veterinário é uma nota. E aqui, pelo menos, adianta o lado da gente, né? Bem mais em conta, com certeza. Esta mulher está com a cadela doente e trouxe para cá porque não tem condições de pagar um veterinário. Ela retirou o animal das ruas há 10 anos e o adotou. Se fechar, vai ser... Deus nos acuda. Porque aqui corre muita gente para cá. Entendeu? E o benefício aqui que eles cobram aqui é muito pouco pelo que eles fazem. Vamos ficar na torcida, né? 6h53, vamos dar mais uma olhadinha no trânsito na manhã desta quarta-feira. Direto para o elevado Paulo de Fronten, na altura do Estácio, trânsito já começa a apresentar retenção. A gente vê aí na imagem. Mudando as câmeras, vamos para Ponte Rio-Niterói. 17 minutos é o tempo de travessia. Quem segue sentido Rio de Janeiro, quem vai sentido Niterói-São Gonçalo, 13 minutos é o tempo de travessia. Lentidão no vão central e na grande reta, mas sempre fica mais complicado o trânsito quando chega aí no gasômetro. A Avenida Niemeyer, na altura do Vidigal, é para lá que a gente vai agora. É uma excelente opção para o motorista que vai deixar então a zona oeste do Rio de Janeiro, seguir para a zona sul. A Niemeyer, olha só, o trânsito flui muito bem neste momento na região. Vamos para a linha vermelha na altura da Washington Luiz, dá uma olhadinha lá como é que está a situação. Trânsito parado, a câmera também parou, mas a gente vê que o trânsito está bem congestionado por aí. Leonardo Lara, tem alguma ocorrência, algum motivo de estar assim? Apenas o grande número de veículos a 2 pontos de trânsito bem lento na Via Expressa nesse momento, Lívia. No sentido centro, entre Vigário Geral e a BR-040 e depois entre o Fundão e o Caju, que aí o motorista já está acostumado, perde muito tempo naquele trecho da linha vermelha. Deixa eu fazer um alerta também, no túnel do Juá teve a queda de um motociclista, então parte do túnel está interditado, está parado. Sentido Barra. Sentido Barra, para tentar ajudar ali a situação, então o trânsito não é
é a melhor opção agora o túnel do Joá. E você que está sempre ligado no trânsito do Rio, acesse o R7. O portal tem um serviço que acompanha em tempo real as condições do trânsito. Lá você vai saber onde estão os engarrafamentos e as melhores opções de caminho. Acesse r7.com.br e acompanhe em tempo real o trânsito na cidade. Atenção para esta notícia, a partir de agora, cada imposto que a gente paga ao comprar o produto deverá ser impresso na nota fiscal. Fernanda Sanches, como essa lei vai funcionar e o que os comerciantes devem fazer para cumpri-la? Olha, Lívia, a verdade é que a maioria das pessoas não faz ideia da quantidade de impostos que a gente paga na hora de comprar um produto. Por isso, as notas fiscais vão ter agora que ser detalhadas, vão ter que falar quanto daquele produto, quanto daquilo que a gente está pagando é referente aos impostos. Para tirar todas as nossas dúvidas, eu vou conversar agora com Daniel Deplá, professor da Fundação Getúlio Vargas. Daniel, para os consumidores, o que é preciso fazer a partir de agora? Exigir aí das notas fiscais mais detalhadas? Bom dia. Bom dia, bom dia, Lívia, bom dia, Fernanda. Bem, em primeiro lugar, essa lei vai funcionar de verdade se os consumidores estiverem atentos e cobrarem o cumprimento da lei. Basicamente, é o PROCON que tem o poder de fazer com que essa lei funcione de verdade. Essa lei de 2 anos atrás foi regulamentada no meio do ano passado e muitos comerciantes ainda estão na esperança de um prazo adicional. Os contadores estão loucos com o que está acontecendo, que foi de uma hora para outra. Eles acreditavam que você ia ter um prazo a mais. A lei está valendo. E os consumidores, não, os comerciantes, como é que eles vão ter que fazer a partir de agora para entrar aí, se adequar a essa nova regra? Bem, de cada 10 comerciantes, 2 já se adaptaram, ou seja, a gente está falando em 20% do comércio. Basicamente, os comerciantes de grande porte do país como um todo. Acontece que são impostos estaduais, municipais e federais. Obrigada, Daniel, pelas suas dicas. Tá aí, Lívia, o consumidor tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Obrigada, Fernandinha. Agradeço ao nosso entrevistado também. Gente, vamos conversar sobre uma história muito delicada. Uma jovem vive um pesadelo depois de fazer uma cirurgia plástica. Ela ficou com o seio deformado e agora quer justiça. Com apenas 20 anos, Marcela Bruna agora tem medo de morrer. Tenho muito medo. Muito medo de morrer e deixar meus filhos aí. Ela nunca teve problemas de saúde, mas o pesadelo começou depois de uma cirurgia plástica. Não é difícil encontrar mulheres, principalmente as mais jovens, que sonham com o corpo perfeito. A busca por cirurgias plásticas é cada vez mais comum, mas nem sempre dá certo. E a história da Marcela Bruna comprova isso. Marcela, você tinha um sonho desde quando de ter um corpo perfeito, colocar silicone, fazer uma lipoaspiração? Eu tenho um sonho desde quando eu tive meu filho. Aí eu tinha vontade de ficar bonita. Eu fiquei muito para baixo quando eu tive meus filhos. Acabou com o meu sonho. Você é muito nova, tem 20 anos, né? Você pensava em fazer esse procedimento tão jovem assim? Pensava, para ficar bonita. Marcela fez os procedimentos no dia 23 de dezembro do ano passado, na Clínica São Mateus, em Bangu. Colocou silicone e fez uma lipoaspiração. Logo após a alta, começou a perceber que algo tinha dado errado. Eu fiquei de 8 da manhã até as 10 da noite na cirurgia. 12 horas de cirurgia. E depois da cirurgia, quando você se olhou no espelho? Eu mexi horrível. Não fiquei satisfeita. E eu perturbava ele com isso, falando que eu estava muito gorda. Ele falava que eu estava inchada. E falando que não estava bom meu peito, os pontos estavam muito feios, estava deformado meus seios. Ele falando que não, que tudo ia mudar. Aí quando passou 3 dias, começou a sair muita secreção. Eu fui até ele falou que teria que fazer drenagem. Fiz drenagem, não adiantou. Começou a abrir buraco, buraco, buraco. Os dias foram passando e o problema só piorou. Os pontos do seio esquerdo abriram e a prótese de silicone agora está do lado de fora. Marcela já não se sente bem, com dores, febre e sinais de infecção. A Marcela procurou a polícia e o caso foi registrado como lesão corporal. O médico que fez a cirurgia será chamado para prestar esclarecimentos. Ao todo, os procedimentos custaram R$15 mil.
um dinheiro que ela juntou durante muito tempo. E agora, a Marcela não tem mais dinheiro para pagar um outro médico que resolva o problema. Quero meu dinheiro de volta para me poder me internar e correr para um médico por enquanto que eu tô com vida. Na frente da nossa equipe, ela entrou em contato com um médico, um colombiano que fez a cirurgia. Marcela questiona a especialização, mas ele confirma ser cirurgião plástico. Eu fui na delegacia fazer abrir uma ocorrência. Saiu lá que o senhor no seu SRM puxou, saiu que o senhor não é cirurgião plástico, só médico. Não, nada disso. Tenho registro, tenho tudo diplomas, tenho tudo de cirurgia plástica. Posso comprovar, estou muito tranquilo. O médico ainda diz para a paciente que o que aconteceu foi apenas uma fatalidade. Uma fatalidade, acontece, entra alguma bactéria, algum micro-organismo. Às vezes pode ter sido um micro-organismo do próprio hospital. O que você aconselharia depois de passar por isso? Procurar um médico decente e ver se realmente ele é um cirurgião plástico. Porque tem muitos que dizem não é. Fatalidade. Imagina você acorda um dia e simplesmente o silicone sai do seu seio, né? Aí você tem dores fortes, não sabe o que está acontecendo com o seu corpo. E aí o médico veio me falar que é fatalidade. Marcela, atenção. O Conselho Regional de Medicina informou que você deve denunciar o caso no órgão para que seja aberta uma sindicância e apurada a especialidade do médico. Eu indico também que você continue sim no caso para que outras vítimas não passem por essa situação. E se esse médico estiver incorreto, estiver agindo de forma ilegal, porque segundo a polícia, é o que disse a Marcela na reportagem, ela procurou a delegacia para abrir o registro de ocorrência e disse lá que ele não é especializado em cirurgia plástica. Então tem que continuar assim neste caso. E a você de casa, você que é jovem, a gente vê o caso da Marcela, 20 aninhos apenas, se sentia mal, queria fazer algo para melhorar a autoestima, procurou um médico. Gente, tem que verificar muito, caça toda a vida deste profissional, veja todas as especializações, pessoas que já fizeram cirurgias com eles, porque às vezes a gente vai para tentar elevar a nossa autoestima e olha aí o rostinho da Marcela, mostra tudo pra gente, cai ainda mais a autoestima. A gente vai continuar nesse caso, vamos ver o que vai dar, porque assim, um caso de polícia agora. Um assalto na saída de um supermercado em Duque de Caxias terminou mal para os dois criminosos. O repórter Denis Queiroz acompanhou tudo e traz os detalhes. Tudo aconteceu aqui na Avenida 31 de Março, no Parque Paulista, em Duque de Caxias. Temos a informação que eram dois suspeitos. Um deles foi baleado e morreu bem em frente àquela residência ali. Temos a informação também que esses dois homens estariam envolvidos em vários assaltos a motoristas aqui na região. O tiroteio começou em frente a este supermercado. Os dois homens tentaram roubar o carro de um cliente quando ele deixava o estabelecimento e saía para pegar o carro que estava logo aqui em frente. Segundo a polícia, um homem que passava pelo local trocou tiros com os criminosos. Um dos suspeitos foi baleado e caiu logo aqui em frente ao supermercado. Ele foi socorrido e levado para o hospital. O suspeito que não resistiu aos ferimentos foi identificado como Charles Araújo dos Santos, de 23 anos. Segundo os policiais, ele estava com esta pistola. Deixa eu falar com você de casa. Você já esteve no hospital público aqui do Rio? Pois é, nossa equipe registrou sofrimento no hospital público na zona norte do Rio. Pacientes que procuraram o Hospital Getúlio Vargas na Penha voltaram para casa sem atendimento. Daqui a pouco você vai acompanhar as denúncias dos doentes numa reportagem completa aqui no Balanço Geral amanhã. Vamos voltar a falar daquele vazamento de água, né, lá em Bom Sucesso, que alaga já uma rua inteira. A gente via aí a imagem. Nós estamos ao vivo no local com o nosso Mostilink. Vamos atualizar as informações com o Leonardo Lara. Qual é a situação agora, Léo? A água diminuiu um pouco. Um pouco, Lívia, mas ainda sem qualquer previsão da SEDAI para consertar esse vazamento. Moradores permanecem assustados. Já há, inclusive, a água invadindo o quintal das casas. Os funcionários da SEDAI estão ali, Lívia. Inclusive, há algumas viaturas da empresa mais à frente. A gente não vê onde
que esses funcionários estão trabalhando, possivelmente eles estão tentando fechar algum registro para colocar fim ao vazamento e depois descobrir como que esse cano se rompeu. O que eu percebo, Lívia, pelas imagens ao vivo do nosso mochilinho Leonardo Teles, uma imensa cratera já se formou aí na região. Depois que consertar esse vazamento, possivelmente o asfalto também vai ter que ser refeito aí na rua Dona Isabel, na Praça das Nações, em Bom Sucesso. É muita água. Virou uma piscina a rua Dona Isabel. Os moradores realmente acordaram com esse grande susto e, por enquanto, sem qualquer previsão, parece até um chafariz no meio da rua em tempos de falta d'água, uma cena que chama atenção e revolta muita gente. Cena triste mesmo, lamentável a gente ver essa situação, essa imagem aí. E a qualquer momento durante a nossa programação, a gente vai atualizando a situação aí nessa rua em Bom Sucesso. Você que chega agora, ligou agora na TV Record, um vazamento de água já alagou toda a rua ali de Bom Sucesso. As pessoas que moram ali na região estão assustadas, obviamente, e a gente fica triste ver esta imagem. Eu vou continuar falando de água, porque você tem acompanhado aqui no Balanço Geral Manhã dicas para economizar água. E a gente vê essa imagem que não tem nada de economia. Com a escassez, algumas empresas de ônibus encontraram alternativas para o reaproveitamento da água. Vamos dar uma olhadinha na reportagem de Rael Policarpo. Na época em que a falta d'água é a principal discussão, qualquer iniciativa para evitar o desperdício merece respeito. E nesse ponto, as empresas de ônibus da capital fluminense estão fazendo bonito. Nossa equipe visitou uma delas para ver de perto como funciona o sistema de reaproveitamento de água. De cara, já é possível ver um enorme galpão. A primeira impressão é de um lava-jato comum, só que não. Tudo isso aqui está conectado a uma rede de captação, armazenamento e despoluição de água. Somente nesta empresa, 300 ônibus são lavados por dia. Na lavagem de cada coletivo, são utilizados de 200 a 300 litros de água. Mas o desperdício quase não acontece. Isso porque 90% desta água acaba sendo reaproveitada na lavagem de outro veículo. O processo de reaproveitamento acontece em 5 partes. A água utilizada na lavagem do ônibus escorre e acaba indo para esta caixa separadora, ou caixa de areia. Em seguida, ela segue para estes compartimentos de separação de água e óleo ou de decantação. Aqui ocorre o processo de limpeza. A água descansa para que o material pesado desça e então é adicionado uma colônia de micro-organismos que purificam a água. E essa colônia, o que ela faz? Ela se alimenta desse resíduo oleoso, todo resíduo que é favorável para ele se alimentar, e com isso ele volta para um outro tanque. Com a limpeza bioquímica da água, não é necessário a utilização de shampoo, sabão ou outros produtos químicos na lavagem dos ônibus. Por fim, a água ainda passa por um processo de filtragem antes de voltar à cisterna. Ela é desperdiçada na evaporação e no arrasto do ônibus. O ônibus, quando sai da máquina, ele sai molhado e isso escorre. Tá? Dependendo do tamanho dessa saída, é o tempo e a parte que você vai colher. O equipamento ainda conta com um sistema de captação de água de chuva. Em torno da cobertura do galpão existem calhas que direcionam a água para estes canos. A água é armazenada numa outra cisterna extra, de 300 mil litros. Em épocas de chuva, a empresa praticamente não precisa usar a água da rua para lavar os coletivos. Uma economia e tanto, não só pela questão da água, mas no caso especificamente no bolso do empresário. Aqui aproximadamente entre 20 e 25 mil reais são economizados. Para instalar um sistema como este, a empresa precisa investir 60 mil reais inicialmente. O retorno acontece de 3 a 4 meses. Um empreendimento que vale a pena e que há 10 anos é lei na maioria das cidades do estado do Rio. 70% da frota do estado já também sendo lavada com um consumo de água em torno de 90% a 93% menor por conta da implantação desses sistemas. Acredito que nos próximos 2 anos a gente deve chegar aí à totalidade de todo o setor com reuso de água, com eficiência nesse sistema
de tratamento. Projetos como este devem servir de exemplo para outras empresas que consomem bastante água. Afinal, em tempos de crise hídrica, economizar é uma obrigação do bom cidadão. Além disso, o meio ambiente agradece. E como agradece, parabéns à empresa pela iniciativa. Deixa eu conversar ao vivo com meu amigo Tino Júnior. Cadê ele? Já está aí já? Já está já preparadíssimo lá. Bom dia, Tino. Agora as empresas devem ser mesmo as primeiras a economizar água, né? Você viu quanto que eles economizam? Chega a 25 mil reais. É verdade, isso é muito legal, né, Lívia? Eu fiquei impressionado com essa reportagem aí do Rael, interessante, e a iniciativa tem que vir mesmo dos empresários, porque se depender do exemplo do Estado, nada aconteceria. Então, parabéns aí a essa garagem de ônibus, essa empresa de ônibus que faz uso do reuso da água, né? Se utiliza do reuso da água para lavar os coletivos, muito bacana. Sabia, Lívia, que o meu caidinho, o meu carro, eu só lavo, entrego para um rapaz que ele lava a seco. Ele lava com um sprayzinho e ele com um pano e com um spray ele consegue lavar o carro todo, nem 1 litro de água ele gasta. Você acredita Agora, nisso? você vê o contraponto, né? Você dando o seu jeitinho, a gente vê a empresa dando outro. Vamos voltar àquela imagem do vazamento? Uhum. Olha aí, e desperdício de água, isso sim que dá dó. Isso que a gente fica mais revoltado, Tino. É verdade, água limpa jorrando pelos canos da SEDAI, pelos canos velhos da SEDAI, a gente paga caro pela nossa água. Deveria até ser mais cara, mas deveria ter um serviço de mais qualidade. Muita gente sem água e a água aí jorrando de maneira irresponsável. E esse não é o único ponto de vazamento na cidade. Isso acontece em vários pontos da cidade e quase que diariamente, não é verdade, Lívia? É verdade. A gente espera que até o final do dia, então, esse problema seja resolvido, porque já contabilizou aí, ó, quase 1 hora já de água sendo jogada fora. Obrigada, Tino. Daqui a pouco você volta, então, pra gente conversar mais um pouquinho, tá? E por causa da escassez de água, olha só, a Prefeitura do Rio quer proibir os cariocas de lavar as calçadas. Que história é essa, Fernanda Sanches? Olha, Lívia, é isso mesmo, a Prefeitura quer proibir isso, que já é um hábito do carioca, lavar as calçadas, mas desperdiça muita água. Por enquanto, esse projeto ainda está sendo analisado e deve ser anunciada a medida na quinta ou sexta-feira. Isso vai incluir também a diminuição dos carros-pipa usados pela Conlurb para lavagem das vias públicas. Também, Lívia, está incluído nesta medida o desligamento dos chafarizes da cidade e também restrição dos licenciamentos para os lava-jatos. O que já funcionam e têm licenciamento terão uma fiscalização mais rigorosa e vão ter que reutilizar a água. Essa medida pode entrar em vigor aí a partir de quinta ou sexta-feira. A gente tem que aguardar um pouquinho, Lívia. Já que o povo não se conscientiza, né? Acaba tendo então que ter uma proibição. Obrigada, Fernandinha. Lá no meu prédio, por exemplo, eles reaproveitam a água da chuva para poder fazer o uso na área comum do edifício. Vamos fazer mais um giro pelo trânsito? Praça Sibelius na Gávea, é para lá que a gente vai com as câmeras da 7 Rio. Nossa, o trânsito já começa a apresentar retenção aí, quem vai para a zona sul da cidade. Mudando as câmeras, vamos para Ponte Rio-Niterói. Diminuiu para 16 minutos agora o tempo de travessia. Está boa a chegada à ponte. Vamos ver o voo central e a grande reta, dá uma olhadinha lá para ver como é que eles estão, esses pontos aí da ponte. Tá aí, ó, está um pouquinho intenso, mas não chega a parar. Para mesmo quando chega no gasômetro. Tem gente voltando à aula hoje, não vamos esquecer disso. Por isso, começa a apresentar retenção na Ponte Rio-Niterói. No Corte Cantagalo, é para lá que a gente vai agora. O Corte Cantagalo, dá uma olhadinha nas imagens aí. O trânsito flui muito bem e a qualquer momento a gente volta com mais um giro de trânsito. Vamos falar agora de um acidente impressionante. Segundo a polícia, o motorista que provocou a batida estava a 170 km por hora. Leonardo Lara tem os detalhes pra gente. A irresponsabilidade desse motorista provocou um grave acidente por pouco, Lívia. Aquele pedestre que atravessava a rua bem na hora não foi atingido. Um grande susto em um cruzamento importante, onde, no máximo, o motorista deveria estar a 60 por hora. Você vê que ele chegou a 170. E um detalhe, o motorista do carro atingido, Daniel Araújo Monteiro, de 56 anos, morreu na hora. E o motorista que provocou esse acidente sofreu apenas escoriações leves. Foi na capital alagoana
que aconteceu esse acidente. Mais um exemplo de irresponsabilidade que, infelizmente, exemplos que acontecem em todo o país. É uma cena que impressiona. A câmera de segurança flagrou o exato momento e eu fiquei assustado quando vi aquele pedestre atravessando a rua. Foi o tempo que deu dele recuar para não ser atingido pelo carro que invadiu a outra rua ali. Eu acho que depois que cai a ficha, olha só, tá atravessando a pessoa, aí tem a batida, aí depois que cai a ficha, que aí a pessoa sai correndo, olha. Exatamente. Imagina o susto que a pessoa levou, gente, diante de um carro a 170 km por hora. Que irresponsabilidade. E olha a poeira que levantou, hein? Nossa! Obrigada, Leozinho. Que imagem essa forte, hein? Vamos falar de outro sofrimento agora, gente. A gente está falando aqui desde o início do jornal do sofrimento de quem precisa de um hospital público. Pacientes que procuraram por um médico no Hospital Getúlio Vargas, na Penha, teve que voltar para casa sem atendimento. Adriana Rezende é a repórter. O desespero de um pai na porta da emergência. Um fala uma coisa, fala outra, aí o culpado é nós que vem aqui. O flagrante foi registrado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Uma estão dando pro corredor, fala outro pra cá, ninguém vai ser atendido. A falta de atendimento da unidade também preocupa essa outra mãe. Se aqui é um hospital de grande porte, que eu saiba, como você sabe também, aqui eles não podem negar um atendimento para ela. Ela tem 17 anos. Desde o dia 27 de dezembro ela comeu um salgado e disso aí, ó, tá acontecendo isso aqui, ó. Enquanto aguarda, a filha de Ana Paula sente enjoo e tem febre. A expressão da adolescente é de dor. Aflita, a mãe recorre à ouvidoria da unidade, sem sucesso. Eles alegaram o quê? Porque aqui não tem atendimento para esse tipo de coisa que ela tem no corpo, que eu não sei o que é. Uma infecção, uma dor no estômago que eu não sei. Vai que eu saia daqui e minha filha vem a óbito ali embaixo. Como é que vai ser? A revolta da mãe aumenta ainda mais ao perceber o descaso de alguns funcionários do hospital. Uns mexem no celular, outros se escondem. E um homem chega a fugir da equipe de reportagem. Segundo Ana Paula, ele seria o médico. Isso aí é os nossos governantes que não tem um tempo para passar para vir aqui ver isso, tudo que está acontecendo. Sem dinheiro de passagem para procurar outra unidade de saúde, Ana Paula e a filha permaneceram aqui por 4 horas aguardando atendimento. Uma longa e cansativa espera que não deu em nada. As duas acabaram desistindo e foram embora sem receber o diagnóstico da doença que a adolescente tem. A sensação de tristeza, coração de mãe. Quem é mãe sabe o que está passando. Enquanto mãe e filha seguiam para casa, um outro paciente era transferido para um hospital particular. Quem tem dinheiro ou plano de saúde dificilmente fica por aqui. A direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas informa que o quadro médico está completo no plantão desta terça-feira. Foram realizados 256 atendimentos de urgência e emergência. O secretário estadual de Saúde, Felipe dos Santos Peixoto, e o governador Luiz Fernando Pezão ainda não se pronunciaram sobre o assunto, mesmo procurados aqui pela nossa produção. Gente, é muito triste essa realidade, a gente vê. Imagina seu filho, sua filha. Eu acho que quando é nosso filho, dói ainda mais, né? O desespero dessa mãe é a expressão do carioca quando vai procurar um hospital público. Eu nem culpo tanto quem administra ali o Getúlio Vargas, não. Porque você já foi até o hospital, é superlotação. O quadro médico você vê que está completo, mas está pouco ainda. Precisa de muito mais, porque a população está carente de saúde aqui no nosso estado. A gente sabe disso. É que o nosso secretário, que foi nomeado agora, venha pensar nessas pessoas que precisam de um atendimento. Imagina uma mãe ter que sair com a filha do hospital porque não conseguiu uma resposta. Simplesmente porque a unidade de saúde disse que não sabe o que fazer com a filha, que eles não tratam desse tipo de doença. Agora, o que essa menina tem? Foram respostas que nem mãe e filha tiveram até o momento que saíram da unidade de saúde. Está caótica a situação mesmo aqui no nosso Rio de Janeiro. A gente sabe disso. Eu já fui atendida no Hospital Getúlio Vargas, conversei com várias pessoas que trabalham ali dentro, no momento que a gente sofreu um acidente, tudo mal, dentro do meu carro aqui da TV Record. Fui muito bem recebida, não sei por se tratar da TV Record, então por isso tive um atendimento muito bom, só que eles me relataram que falta tudo, falta tanta coisa ali, eles estão trabalhando, mas não tem uma resposta, não tem outras unidades de saúde próximas, então todo mundo acaba caindo no hospital. Tá difícil mesmo, e se você estiver sofrendo qualquer
qualquer tipo de problema como este, relata pra gente que a gente conta aqui. É o nosso jeitinho de tentar te ajudar, já que tá complicada a situação. Falando em complicada a situação e falando do jeitinho de tentar te ajudar, é momento de amenizar também agora com mensagens do Facebook. Eu recebi muitas mensagens, então é o jeito de retribuir o carinho a você. Reginaldo Maciel, Cláudia Márcia, André Santos, Luzimar Pereira, Eleonice Silva, Lincoln Santos, Paulo Yasmin, Gabriel Oliveira, Janete Campos, Cláudia Roberta e vou mandar para Alexandre Xavier também. Beijos para vocês, beijos especiais. Te espero amanhã, tá? E mais um Balanço Geral amanhã e coloco mais beijos amanhã ainda para você, quem não recebeu esses beijinhos hoje. Vamos mudar de assunto, vamos falar de o que nós falamos ontem, né? Lembra que nós falamos do bloco Bangala Fumenga, que não ia desfilar neste ano pelas ruas aqui do Rio, mas eles decidiram voltar atrás e vão estar sim no carnaval. A Aline Pacheco, o que mudou? Por que eles mudaram de ideia? Na verdade, foi uma grande jogada de marketing, como a gente estava supondo ontem, né, Lívia? Isso porque eles nunca pensaram em não desfilar. Eles queriam apenas chamar a atenção de todo mundo, principalmente de quem vai atrás do Bangala Fumenga, para a necessidade de manter as ruas limpas. Eles disseram que teriam desistido porque as ruas se transformavam num grande esgoto a céu aberto, muita sujeira, gente fazendo xixi pelas ruas, então que teriam desistido, mas que no ano que vem voltariam. E lembra que eu te perguntei, puxa, será que o Folião em um ano vai aprender a ser educado? E aí todo mundo foi para as redes sociais, pediu a volta do Bangala Fumenga, que no ano passado, no aterro, atraiu mais de 90 mil pessoas, e aí eles disseram, tudo bem, a gente vai desfilar, mas a gente conta com o apoio da população, ou seja, eles preferem que todo mundo ajude, não jogando lixo na rua e não fazendo xixi. Agora tem que esperar o desfile deles para ver se essa jogada de marketing vai dar certo ou não, né, Lívia? É verdade. Obrigada, Aline. O Rio ficou em estágio de atenção durante 3 horas. A chuva forte que atingiu a cidade voltou a inundar ruas e casas na Zona Norte. Na Baixada Fluminense, caiu até granizo. Moradores se apressaram para tentar salvar os móveis. A água invadiu as casas na Barreira do Vasco, comunidade que fica em São Cristóvão, zona norte do Rio. Quem mora aqui reclama que esta obra da prefeitura está causando os alagamentos na região. Devido a essa obra, aconteceu o que está acontecendo. Eles tinham por obrigação pegar os moradores antigos aqui, os pontos críticos. Onde eu moro é um ponto crítico, já dava problema antes. Eu não vou desmentir que não dava problema. Mas devido a essa obra, aconteceu o que está acontecendo. Nesta creche, as 11 crianças tiveram que ser retiradas às pressas. Foram menos de 10 minutos de chuva forte, o suficiente para provocar estragos e muita correria. Começou assim, relâmpago, trovões, essas coisas assim. Aí começamos a ver aqueles pingos grossos, começou a chover bastante, começou a inundar. A água entrou aqui de uma maneira como a gente nunca viu. Na Rua Bela, que fica embaixo da linha vermelha, bolsões d'água causaram transtornos ao trânsito. O nível da água subiu rapidamente e deixou os moradores em alerta. A chuva veio depois de mais um dia de forte calor no Rio de Janeiro. A sensação térmica chegou a 49 graus em Guaratiba, na Zona Oeste. Por causa do mau tempo, a cidade ficou durante 3 horas em estágio de atenção. Foi a segunda vez em 3 dias, mas ainda longe de solucionar o problema da falta d'água. Para hoje, a previsão é de novas pancadas de chuva. Na Baixada Fluminense, houve até chuva de granizo. Assustados, moradores registraram a cena em São João de Meriti e Nova Iguaçu. Aí fica todo mundo naquela pergunta, né? E todo mundo quer saber, vai chover mesmo hoje? A Aline Pacheco traz a previsão pra gente. O Leonardo Lara já adiantou que vai. E continua então essa previsão de chuva para hoje? Continua assim, Lívia. Previsão de tempo instável, parcialmente nublado, com essa nebulosidade aumentando ao longo da tarde. E aí sim, vindo essa pancada de chuva prevista. Mas olha só, não é em todo o estado, em locais assim bastante isolados. Então, por isso que a gente pode ter chovendo na Baixada Fluminense e no centro da cidade, mas não em outras regiões. Então, tem que ficar atento, a hora que começar a fechar, como você mesmo disse que não gosta de raio, trovão, enfim, se procurar um abrigo. Outra coisa que relataram muito aí pra gente, falar com um celular, gente, na janela, na hora que começar a fechar o tempo e relampejar, sai fora. Na rua, então, nem pensar, isso atrai raio. Então, é prestar atenção na hora que começar a fechar. A temperatura fica estável, entre 18 e 34 graus. Eu não sou parâmetro para ninguém, mas, por exemplo, aqui, na beira da Urca, com esse ventinho, eu tô com um pouquinho de frio, assim, mais fresquinho. Então,
Nesse início de manhã, um pouquinho mais ameno, esquentando ali por volta do meio-dia. E depois dessa pancada de chuva no fim da tarde, cai um pouquinho a temperatura, Lívia. E aí chove à noite, como a gente sabe. Obrigada, Aline. E a campanha Eu Sou do Rio, gente, está bombando. E você, já fez a sua foto? Olha só como é que o site tá bacana. Eu fiz a minha e tá todo mundo fazendo. Vamos dar uma olhadinha? Mostre para todo mundo o amor que você tem por essa cidade. Eu sou do Rio. É a sua chance de exibir seu orgulho de ser carioca e aparecer em um comercial de TV. Fotografe o seu momento com o Rio e publique nas redes sociais usando a nossa hashtag. Você pode fazer parte da próxima campanha da Record. Saiba mais em eusoudorio.com.br. Record, apaixonada por essa cidade como todo carioca. Então não perca tempo, faça a sua foto no lugar que você mais represente para você o seu amor pelo Rio de Janeiro. Entre agora no site eusoudorio.com.br e clique em como participar para saber como é que faz tudo, como é que funciona todo o esquema dessa campanha. Aí você já pode postar também nas redes sociais o seu momento especial com o Rio, utilizando a hashtag Eu Sou do Rio. E se sua foto for selecionada, você pode se tornar uma estrela da campanha da Record. Lembrando que só quem tem mais de 18 anos é que pode participar, hein? Aquela perguntinha básica, eu sou do Rio, e você? O que você acha? Guardas municipais ajudaram uma gestante na hora do parto que aconteceu num carro do centro do Rio. Leonardo Lara, tá virando moda, hein? Tá virando moda e agora, Lívia, em plena Avenida Presidente Vargas, o centro comercial do Rio de Janeiro, os guardas municipais estavam na viatura e de repente perceberam que havia um carro parado bem na faixa junto ao meio-fio. Primeiro, eles imaginaram que o motorista estava dando mole, parado onde não devia. Quando se aproximaram, descobriram o motivo. A mulher que estava sentada no banco do carona estava em trabalho de parto. O policial ajudou no parto e aí mãe e filha foram encaminhadas para o hospital da UFRJ em Laranjeiras e passam bem. A boa notícia, Lívia. Essa é uma boa notícia. Seja muito bem-vinda essa criança que acaba de chegar com a ajuda então dos guardas municipais. Obrigada, Leozinho. Final feliz para uma família que teve o animal de estimação levado por assaltantes. Vamos acompanhar na reportagem de Carla Chaves. Na segunda-feira, nós contamos a história da Érica, que quando voltava do trabalho com a filha de 5 anos e o cachorro, foi roubada por um bandido. Ele levou o carro dela e o que ela conseguiu tirar foi a filhinha do carro. O cachorro ficou e ela estava desesperada à procura desse companheiro do Fred. Depois de nós exibirmos a reportagem, veio a boa notícia. Olha só quem voltou para os braços da Érica. Fred está de volta, né? Sim, graças a Deus ele está de volta, tá bem. A família que encontrou o Fred cuidou, deu carinho, deu amor. A gente está muito feliz, minha filha está muito feliz. E assim, eu só tenho a agradecer. Tanto a Dona Ivete, né, ao Márcio, filho dela, as meninas que cuidaram do cachorro, quanto a Record também, né, por ter vindo prontamente para nos ajudar, né? E ajudou a encontrar nosso bebezinho. E não foram só os donos que ficaram felizes com o retorno do cachorrinho. O Fred também é muito querido pelos vizinhos. Pô, deu mó tristeza, ele é bonzinho, ele. Tava pensando se ele estivesse na rua, ficar sozinho na rua. Com tanta farra, não há dúvidas que Fred está super feliz de ter voltado para casa. Agora é só curtir todo o carinho e amor que os donos têm para dar. Eu já falei que agora tirar o Fred de casa só para sair para tomar banho e quando a gente for viajar, porque não corro mais esse risco com ele, não. Que bonitinho, gente, que bom. Terminou um final feliz nessa história. A você de casa, obrigada pela sua companhia. Eu te espero amanhã. A gente acorda juntinho com você. A partir das 6h30 da manhã, estamos ao vivo aqui com mais um Balanço Geral amanhã. Agora chegou ele, Tino Júnior, que a informação continua no RJ no ar. Tino, beijos.